Fala galera, vamos para mais uma videoaula e o tema de hoje, muito discutido aí por todas as idades, todas as classes sociais, ditadura militar no Brasil. Ditadura militar que é responsável aí por 21 anos de muita luta, de muita ideologia, de muito contraponto, com muita discussão, polícia, governo, sociedade civil, enfim. Ditadura militar que apesar dela ser bastante discutida no âmbito da violência, das prisões e tudo mais, ela foi uma das principais contribuintes para que o Brasil se desenvolvesse demais nessa segunda metade do século XX aí. A ditadura militar ela promove um avanço econômico muito grande, um avanço das rodovias principalmente muito grande, uma melhoria no sistema educacional brasileiro boa, bastante geração de emprego. Lógico que tiveram muitos pontos negativos, como por exemplo os atos institucionais, os exílios, as mortes, a violência com que o exército e a polícia se dirigia aos cidadãos de bem, mas a ditadura militar não é só negativa, Ela traz muita coisa positiva para o Brasil, como eu já citei. Melhoria no sistema de saúde, no sistema educacional, rodovias, portos, aeroportos, a geração de emprego, de renda, entrada de indústrias internacionais no Brasil. Tudo isso foi durante o período da ditadura militar, que a gente não pode deixar passar barato. Bom, vamos aos fatos. Ditadura militar começa por um golpe apoiado pela burguesia industrial. Esse golpe se dá no governo de Jânio Quadros e João Goulart. Jânio Quadros renuncia em 1961, João Goulart assume, e o João Goulart é meio extremista, populista demais, nacionalista demais, que dentro das suas medidas governamentais, se fosse tudo colocado em prática, iria prejudicar demais essa burguesia industrial. E o exército, por sua vez, nunca valorizado na história do Brasil, já estava saturado de simplesmente servir. Queria ser servido, queria participar do governo efetivamente. Então a burguesia industrial, que foi prejudicada nas medidas do governo Jango, ela vai buscar no exército um excelente aliado para eles juntos darem um golpe e iniciar um novo período da história do Brasil. Esse período que ficou marcado pelos atos institucionais. Só para vocês terem uma ideia, foram 5 atos institucionais. O que é isso? Lei acima da Constituição. Existe a Constituição, que é o conjunto de leis que regem o país, que são feitas para que as coisas funcionem, e os atos institucionais estão acima dessa lei, ou seja, é quem cria o ato institucional que manda de fato. Pouco importa o que manda a Constituição. Se eu estou regido sobre o ato institucional, eu posso fazer o que eu quiser. Para vocês terem uma ideia, o AI-1, por exemplo, ele dava autonomia, liberdade para o presidente cassar mandatos, suspender direitos políticos e modificar a Constituição a ponto de decretar estado de sítio. O que significa modificar a ponto de decretar estado de sítio? Um país que está decretado estado de sítio, o governo pode fazer qualquer alteração nos sistemas político, econômico, social, sem a necessidade de aprovação do Congresso, de avaliação da lei e tudo mais, porque o país está em crise, está numa situação que precisa que as coisas sejam resolvidas assim, no estalar de dedos, muito rápido. Então, vai dar essa autonomia toda aqui para o governo. Governo esse que vai iniciar então com o general Castelo Branco, que vai governar de 1964 a 1967. Eu vou pegar a colinha aqui porque agora é bastante informação para vocês. O governo do Castelo Branco, por exemplo, ele vai criar o seu plano, Deixa eu só pegar a colinha aqui, um minutinho, por favor. O professor também cola, mas cola para ensinar, não cola na hora de fazer a avaliação, não. É o Programa de Ação Econômica do Governo, que previa muitas mudanças no país, principalmente na área da entrada de capital estrangeiro, na entrada de novas indústrias, geração de renda e tudo mais. Então, esse Programa de Ação Econômica do Governo previa o combate à inflação e o favorecimento do capital estrangeiro no Brasil.
junto com o PAEG, né, o Programa de Ação Econômica do Governo, vem também outros atos institucionais no governo Castelo Branco. O AI-2, por exemplo, que extingue todos os partidos políticos que existiam no Brasil, né? Isso vai desestruturar todo o sistema eleitoral, todo o sistema governamental, deputados, senadores, ministros, blá blá blá, e vai criar o bipartidarismo, com 2 partidos, MDB, que seria um partido de situação, um partido que está ali junto com o governo, beleza, e o Arena, que seria um partido de oposição, desde que essa oposição fosse de acordo com os princípios que o governo quisesse. Então, uma oposição velada, uma coisa meio controlada, mas cria-se então bipartidarismo, com o MDB, situação, e Arena, oposição. Beleza? Cria também o AI-3, o Ato Institucional número 3, que vai declarar o fim das eleições diretas para governador, para prefeito, ou seja, o governador era nomeado pelo presidente e o prefeito era nomeado pelo governador. Esquece a população escolhendo, é o exército que manda, é o governo Castelo Branco que manda, né? Tudo isso apoiado pela burguesia industrial. E vem o AI-4, que era o que dava, né, dentre todas as coisas que ele propiciava, o poder para criar uma nova Constituição. O Castelo Branco ele encerra seu governo em 67, dando lugar ao Costa e Silva, outro general também, e o Costa e Silva vem para corroborar todas essas ações aqui do Castelo Branco, vem trazer o AI-5, Ato Institucional número 5, o pior de todos, porque ele dá completos poderes, né, plenos poderes ao presidente. Ele podia fazer o que ele quisesse, como, por exemplo, fechar o Congresso, fazer repressão à oposição, caçar mandatos, suspender o habeas corpus. O que é suspender o habeas corpus? Habeas corpus é uma atividade jurídica que o preso, né, ele pode responder em liberdade, por exemplo, até que ele seja julgado em todas as instâncias, para que esteja a coisa julgada. Né? Então ele vai suspender até o habeas corpus. Tá preso? Vai continuar preso, dane-se a justiça, quem manda sou eu sou o presidente do Brasil, o AI-5 é o pior, é o que vai aumentar. Né? E Costa e Silva tinha como vice Pedro Aleixo. Por conta dele ter decretado o AI-5 e perceber que era um ato muito violento, muito, né, que ofendia demais a Constituição brasileira, apesar deles estarem sempre acima da Constituição, ele vai nomear, então vai dar a função para o seu vice, Pedro Aleixo, de elaborar uma nova Constituição. Só que o governo Costa e Silva, junto com o Pedro Aleixo, eles foram contidos por uma junta militar, composta por membros do Exército, Marinha e Aeronáutica, que impediam o prosseguimento do governo Costa e Silva e Pedro Aleixo. Por quê? Porque esse governo estava ditador demais. Dentro da ditadura também haviam a briga de interesses, né? Membros das Forças Armadas queriam fazer parte do poder e, por conta disso, gerava conflitos internos também. Essa junta militar vai promover a reabertura do Congresso em 1969 e vai trazer, então, o general Emiliano Garrastazu Médici, ou Médici, para governar o Brasil entre 69 e 74. O governo Médici já, para se estabelecer como um governo ditatorial e está ali naquela mesma pegada, ele vai fazer uma total repressão aos meios de comunicação. Rádio, TV, jornal, panfletinho, tudo passava pelo crivo por uma equipe do governo federal para avaliar se não tinha nada incitando a violência contra o próprio governo. Isso porque existiam grupos guerrilheiros, né, que sequestravam gerentes de bancos, assaltavam nas ruas para conseguir dinheiro e comprar armas para lutar contra o exército que estava no poder. Né? Esses guerreiros foram cruelmente perseguidos, e aí a gente tem 3 nominhos aqui, né, que são muito conhecidos na história da ditadura: Carlos Marighella, Carlos Lamarca e Oswaldo Orlando. Esses são os 3 principais líderes dessas guerrilhas que lutavam contra o governo militar. Né? Mas, como eu já havia dito,
a ditadura no Brasil não é de toda ruim, ela traz pontos positivos, como, por exemplo, é no governo do Médici, que ele vai promover o milagre econômico. O que é o milagre econômico? O aumento na produção industrial por meio do aumento de empréstimos, né, da utilização de empréstimos do exterior. Se eu, mesmo emprestando do exterior, consigo promover um aumento na produção, eu consigo promover de fato um crescimento econômico muito maior do país. A dívida depois a gente vê o que faz, né? E essa dívida ficou aí a cargo do novo presidente do Brasil, o Geisel, que teve a responsabilidade de tentar diminuir a dívida externa, tentar, né, colocar um pouco de panos quentes na ditadura, até porque, mesmo com o MDB e Arena, existe um rumor no Congresso para acabar com a ditadura, para tentar diminuir um pouco os superpoderes da ditadura, né? E aí o governo Geisel vai fazer isso aos poucos. Por exemplo, ele vai devolver os direitos civis e vai diminuir um pouco as censuras. Ele vai dar uma freada um pouco no ímpeto da ditadura militar. Existe uma tentativa, uma pressão para que ele continue sendo um grande repressor e tudo mais, mas o Geisel já percebe que o momento não é para isso. E ele vai, então, dentro do seu plano econômico, né, tentar uma reabertura política com a extinção do ato institucional número 5. Aqui, no governo do Geisel, com essa extinção do AI-5 aqui, a gente começa a entender o fim da ditadura militar, tá? Porque é a partir da extinção do AI-5 que o Brasil começa, de fato, a lutar contra a ditadura, né? E vão depois eleger aqui o presidente Figueiredo, né? General também, Figueiredo, que vai governar então de 1978 a 1985, que é o último ano da ditadura no Brasil. Figueiredo, por sua vez, ele vai promover, por exemplo, a anistia aos presos políticos, vai libertar os presos políticos, vai devolvendo a democracia de fato, vai promover o fim do bipartidarismo, ou seja, não é só MDB e Arena, agora o Brasil tem outros partidos políticos, outras pessoas, né, para poder governar. Nesse período aqui, esqueci de comentar com vocês, no governo Geisel, por exemplo, desculpem, ele vai, com essa reabertura política, vai devolver o direito à escolha dos governadores, dos prefeitos e vereadores de uma maneira mais democrática, por eleições diretas. A do presidente ainda permanece eleições indiretas, por nomeação, mas já volta um pouco a democracia de poderem escolher seus próprios prefeitos e seus próprios governadores. Então o Figueiredo vai promover a anistia aos presos políticos, vai dar liberdade, vai trazer de volta os exilados. Muitos artistas, compositores, músicos foram viver em outros países porque eram perseguidos pelo governo brasileiro, pela ditadura. Acaba com o bipartidarismo, né? Acaba com o MDB e Arena, reabre o Congresso para todos os partidos e vai, com isso também, criar um plano econômico para tentar diminuir a dívida externa, e, consequentemente, baixar a inflação, né? E no meio dessa tentativa, dessa reabertura política, com a anistia, com o fim do bipartidarismo, que o governo de Figueiredo, então, vai colocar fim à ditadura militar. E em 1985, Tancredo Neves, tendo como vice José Sarney, é eleito de maneira indireta, mas em 1985 que a ditadura acaba de fato, e aí a gente volta para um período da história do Brasil conhecido como redemocratização. Pessoal, é isso. Muito obrigado a todos vocês. Curtiu?
Dá um like, não curtiu, dá um like também, curta, comente, compartilhe, divulgue, história em alta, assinem o canal, estejam sempre atentos e a gente se vê numa próxima. Grande abraço, valeu!